Regra do octeto, né? Foi mostrado também para vocês que existe uma regra para estabelecer quantas ligações os átomos, né, vão formar entre si. E a regra diz que todos os átomos se combinam de forma a obter a configuração eletrônica do gás nobre, né, mais próximo a ele, que é de 8 elétrons. Isso é chamado de regra do octeto. Mas essa regra, tirando o hélio, né, porque o hélio ele está no primeiro período ali, e ele é um gás nobre que se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência, porque ele só pode ter o máximo de 2 elétrons na camada 1. No entanto, essa regra ela é válida mais para os elementos do segundo período, porque para o segundo período ali, o segundo período, 2 camadas de energia, e a segunda camada de energia ela pode ter até 8 elétrons. Mas, a partir da camada 3, nós podemos ter mais do que 8 elétrons. E nesses casos, dá a impressão que a regra do octeto ela não é seguida. Não é que ela não é seguida, mas é simplesmente porque as camadas de energia seguintes, né, para os elementos dos períodos 3, 4, 5, ela pode ser maior do que de 8 elétrons, né? Então, poderia ter a regra dos 18 elétrons, 32 elétrons, tudo bem? Então, não se espantem quando determinado composto, aparentemente, ele violar, né, a regra do octeto. A regra do octeto é apenas um guia para vocês, tá bom? E, de fato, aqui, olha, alguns elementos, né, desses períodos, como fósforo, enxofre, né, cloro, bromo, iodo, etc., eles podem aceitar mais do que outro elétron na sua camada de valência, né? Uma aparente violação do octeto, mas não tem nada a ver. Eles podem formar ligações covalentes muito além do previsto pela regra do octeto, sem problema algum. Por exemplo, pela regra do octeto, o cloro ele poderia formar apenas uma ligação, né? Por exemplo, no HCl, né? Uma ligação covalente, cloro, hidrogênio, porque ele aceita até 18 aliás na camada. Agora, o que não pode acontecer de forma nenhuma, o que não pode acontecer é se exceder o máximo de elétrons permitido para cada camada de valência de cada átomo, que é a última camada eletrônica do átomo. Então, o cloro, ele não precisa, em todos os compostos, ter apenas 8 elétrons na camada de valência. Ele pode ter até 18, não pode ter 19, tá bom? O, o, o bromo ele pode ter até 32 elétrons na camada de valência. Ele não precisa ter, teoricamente, ele não precisa ter apenas 8, tá bom? Então vamos abrir a mente. Outra coisa também que vocês aprenderam no ensino médio, mas foi porque eles não queriam explicar para vocês. Eles diziam que toda vez que um composto excede, né, 8 elétrons na camada de valência e forma mais ligações, essas ligações são chamadas dativas, representadas por aquela seta. Isso está abolido. Não tem nada a ver nós utilizarmos no curso superior a essa teoria aí de ligação dativa. A ligação dativa ela é utilizada particularmente numa parte da química, que é a química de formação de íons complexos, mas nos compostos normais covalentes não há nenhuma necessidade. Nós simplesmente vamos fazer tantas ligações covalentes quanto as que forem necessárias para explicar a formação daquele composto. O apego à ligação dativa é para não explicar para vocês isso que eu estou explicando agora, que determinados elementos, eles não precisam parar com 8 elétrons na camada de valência, porque as camadas de valência dele pode conter mais do que 8 elétrons.